E nesse vídeo eu vou trazer para vocês qual o real custo de um empregado para uma empresa do Simples Nacional. Sempre quando pensamos em contratar, imaginamos quanto que vamos pagar desse empregado. Às vezes não temos noção de quanto que vai sair lá do caixa, além do salário, né? A gente já sabe que isso é certeza de existir. Mas qual o verdadeiro custo para uma empresa do Simples Nacional pagar um empregado por mês? Quanto que ela tem que ter de reserva ali no mês para custear um empregado dentro de uma empresa do Simples Nacional, ok? Eu me chamo André Paixão, sou contador aqui na Oficiconte e vou demonstrar para você esse custo de empregado. Fica nesse vídeo até o final, eu vou deixar um link nele e lá vai ter uma planilha que você vai conseguir mensurar todo o custo do empregado e isso aí vai ajudar você a ter uma ideia e uma noção muito melhor quando for contratar uma pessoa e saber quanto que vai custar para você por mês, ok? O primeiro custo é o salário, né? Definir o salário. Esse salário, muitas vezes, ele está definido em convenção, okay? Ele tá definido em convenção coletiva. Então, a gente tem que visualizar quanto que é o salário na convenção coletiva. Para esse exemplo, eu vou colocar o salário mínimo. Mas, se você é uma loja, por exemplo, de roupas, tem que consultar a convenção coletiva que está enquadrada a sua atividade. Se você é um negócio digital, você precisa consultar a convenção coletiva que está enquadrada à sua empresa, ok? Se você é uma atividade de serviço de comércio, precisa consultar lá o sindicato, tá bom? Então vamos lá, demonstrando o salário de R$ 1.320 como exemplo, ok? Seria um salário mínimo mensal do ano de 2023 e esse vídeo está sendo gravado aqui em novembro de 2023 para a gente ter referência, porque a lei sempre muda e pode ter uma variação aí daqui para frente, ok? Dentro desse salário será incidido 8%, que é o FGTS. Esse custo ele é mensal, ele é pago em boleto e é pago uma vez por mês, todo dia 7 do mês subsequente. Ou seja, se você contrata um empregado no dia 15 desse mês de novembro que a gente está, será pago o FGTS referente aos 15 dias trabalhado dentro do mês de novembro, será pago no dia 7 de dezembro. E isso aí você tem que levar em consideração como custo mensal, pois esse valor vai sair lá do seu caixa, ok? Para o INSS, eu vou deixar uma tabela aqui na tela para servir como modelo. Para quem recebe até R$ 1.320, que é o salário mínimo, paga o INSS de 7,5%. Para quem recebe aí de R$ 1.321 a R$ 2.571,29 é 9%, ok? Você precisa consultar a convenção coletiva, que está enquadrado lá a categoria, e fazer o cálculo de acordo com essa tabela, obedecendo o seguinte sequência, considerando os percentuais e valores que constam na tabela para efeito de cálculo. Então, vai calcular, se a pessoa recebe, por exemplo, R$ 2.500, vai considerar de 0 a 1.320, 7,5%, de 1.321 até 2.500, 9%. Então, seria esse cálculo, ok? Para considerar. Na planilha que eu vou deixar aqui, tem essa tabela e ela é considerada lá para efeito de cálculo, tá bom? Então, a gente calcula aqui do salário mínimo 8% referente ao FGTS, que será o valor de R$ 105,66, e 7,5% de INSS, que é de acordo com a tabelinha que eu acabei de apresentar aí, que daria R$ 99,00, totalizando um valor de R$ 204,60. Lembrando que isso é para ser considerado como custo mensal de FGTS e INSS, feito pela contabilidade da sua empresa e é enviado para você em um boleto separado. Então você tem o boleto do FGTS que vence dia 7 de todo mês e você vai ter lá o boleto do INSS que vence todo dia 20. Esses custos são mensais, ok? Todo colaborador tem direito às férias referente a 30 dias quando adquire um ano de trabalho, ok? Essas férias podem ser divididas em até 3 partes, sendo a primeira em 14 dias.
Lembrando que poderá vender também 10 dias, que a gente chama de abono pecuniário, né? Então todo trabalhador poderá vender 10 dias para a empresa e isso tem que ser em comum acordo com as duas partes, né? As duas partes vão combinar essa compra e venda do dia das férias, esses 10 dias, né? Então eu vou trazer para vocês aqui qual o cálculo das férias, para você ter uma noção de quanto custa as férias para quem paga um salário mínimo, ok? Quando completa um ano de trabalho, ele adquire o direito às férias. Seria R$ 1.320, ok? Então as férias ela é composta de um mês de remuneração, R$ 1.320, mais um terço do valor do seu salário, que custa R$ 440. Isso será um valor de R$ 1.760. Então você que é empresário e está levantando o custo do seu empregado por mês, tenha a noção de que ele vai adquirir o direito às férias quando completar um ano de trabalho, e isso equivale a 12 meses. Então a gente já entende que as férias será dividida por 12. Então eu vou ter R$ 1.760 dividido por 12, que será igual a R$ 146,67. Esse valor eu tenho que separar por mês, guardar esse valor por mês, pois ele será um custo de um mês referente às férias do colaborador. Então eu vou juntar 12 pedaços de R$ 146,67 para ao final eu pagar as férias do colaborador. Isso se você preferir fazer essa reserva mensal para custear as férias quando chegar a data, né? Lembrando que ao completar 12 meses, o empregado adquire o direito a tirar as férias, mas a empresa só é obrigada a dar as férias dele 12 meses após ele adquirir o direito. Então a empresa tem basicamente 24 meses para decidir qual é o dia que o empregado vai tirar as férias. Um detalhe bem importante, a data das férias, a definição da data das férias do colaborador é definido pela empresa e não pelo colaborador, tá bom? Isso é um ponto bem importante porque muita gente confunde essa opção, né? Deixando essa opção a cargo do colaborador e na verdade não é. É a empresa que define qual é o melhor dia para aquele colaborador tirar as férias. E óbvio que aí as empresas e a galera do seu time vão trabalhando e vão entrando em acordo para ver qual é o melhor dia para as duas partes, né? E vamos lá para outro custo que compõe o empregado mensal, que é o 13º, né? Ele é bem parecido com o cálculo das férias, exceto que ele não tem o terço das férias, né? Então, o 13º, ele equivale ao valor da remuneração do colaborador, né? Então, nosso exemplo aqui, a gente está usando R$ 1.320. Para eu saber quanto que eu tenho que guardar por mês para pagar o 13º, eu tenho que dividir 1.320 por 12. É um cálculo bem simples. Eu vou dividir aqui R$ 1.320 por 12, eu vou ter R$ 110. Então eu já sei que eu tenho que reservar R$ 110 por mês para pagar o 13º lá do colaborador no final do ano, né? Então quem está contratando no meio do ano, ou quem está contratando em um período que não seja no dia 1º de janeiro, por exemplo, ou no comecinho ali de janeiro, ele tem que ter a visão que é proporcional, né? Esse valor é proporcional. Então, se eu estou contratando lá no mês de outubro, então eu vou ter outubro, novembro e dezembro. Então, eu vou ter 3 dozeavos para pagar de 13º. Bastaria eu multiplicar R$ 110 por 3, né? Então, eu vou ter a ideia de quanto que é o meu 13º desse colaborador que entrou agora em outubro. Se ele entrou em fevereiro, eu vou ter 11 dozeavos. Então o cálculo é bem simples, é 110 vezes 11. Então você tem que ter a visão, né, sempre de quando ele está entrando na empresa para poder fazer esse cálculo, né? Ok? E um ponto que é importante para o 13º e considerar isso para as férias também, o AVO, né, o mês só entra para a contagem se ele for contratado após o dia 15, ok? Não é 15 dias, após 15 dias, né? Porque tem mês que tem 31, é após o dia 15. Então, se o colaborador entrou após o dia 15, que seria, por exemplo, o dia 16, ou 20, ou 25, ele não tem direito a esse mês
para contagem de 13º e férias, ok? Ele só vai ter direito a isso se ele entrar para trabalhar até o dia 14. A partir do dia 15 ele já perde esse direito, tá bom? Então a gente já subentende que temos o 13º para reservar por mês, temos férias para reservar por mês e o pagamento de salário, que já é um custo mensal mesmo, né, daquele trabalhador, junto com o FGTS e o INSS, ok? Dentro desse cálculo também a gente vai ter vale refeição e vale transporte. O vale refeição ele é definido em convenção coletiva, exceto em casos que a empresa prefere pagar um valor a maior, ou mesmo se não possui na convenção coletiva que é definido pelo sindicato, pagar um valor combinando com o empregado, um valor por fora, ok? Mas esse valor ele é definido em convenção coletiva. Então tem convenções coletivas que definem ele por mês, que é um valor fixo mensal, R$250 ou 300, e tem convenções coletivas que definem por dia. Você calcula lá a média de dias que tem por mês, dias úteis, para efeito de vale-refeição. Para efeito de vale-refeição, geralmente são 21 ou 22 dias úteis por mês, ok? Então alguns sindicatos definem isso com a média de R$15, que é o valor médio de uma refeição, né? Um PF ou uma quentinha, que geralmente é calculado isso com base nesse preço de mercado, tá certo? Então isso aí já é definido em convenção coletiva, ok? Lembrando que o vale-refeição, ele não é pago para quem trabalha no sábado, tá bom? Então quem vai trabalhar no sábado, ali naquele primeiro horário, que é somente de 8 horas da manhã até meio-dia, que geralmente é um horário comercial, ele não recebe vale-refeição nesse período aí, tá bom? Então você já elimina isso aí do seu custo mensal para cálculo do trabalhador, tá certo? E vamos entrar aí para o vale-transporte. O vale-transporte, ele é calculado por mês, você precisa fazer o levantamento de dias úteis e também fazer o levantamento de quantos vales transportes o seu colaborador vai pegar aí, vai usar de ônibus, né, de condução, ou seja, de metrô, ou seja, de transporte coletivo de ônibus, ou qualquer que for esse vale transporte, você tem que fazer a contagem no levantamento para definir o valor, ok? Então conta-se as passagens, né, de que ele vai utilizar para definir o valor e o custo lá no final do mês. Então se ele pega lá um ônibus e um metrô, você vai ter que pagar um ônibus e um metrô para ele por dia. Se ele pega 2 por dia de cada, você vai ter que pagar 2 ônibus e 2 metrô para ele por dia. Então isso é um cálculo bem simples, você tem que definir isso aí. Eu não tenho como trazer para você aqui um cálculo exato de quanto custaria, mas eu vou exemplificar colocando uma passagem de ônibus de R$4 para uma pessoa que pega 2 ônibus por dia, um para ir e um para voltar, pagando R$4 em cada passagem, tá bom? O cálculo é bem simples. Se eu pego 2 ônibus por dia, e cada passagem custa R$4, eu tenho um custo de R$8 por dia. E se eu tenho 22 dias úteis, incluindo aí o sábado, né, que o Vale Transporte inclui sábado, eu teria um valor de 8 vezes 22. Um cálculo bem simples, a gente tem R$176 para pagar para esse colaborador por mês, referente a passagem de ônibus ou passagem de metrô, qualquer condução que ele pegar aí para ir ao trabalho, tá bom? Sobre o Vale Transporte ainda, ele tem uma particularidade que é interessante, que precisa ser considerada. Se o empregado mora em outra cidade, a empresa sim precisa pagar a condução para ele ir trabalhar, por mais que seja uma passagem intermunicipal ou interestadual, qualquer que for. A empresa é responsável por pagar o transporte de ida e vinda do trabalhador, né? Ida e volta para casa daquele trabalhador, tá bom? Um ponto que eu vou trazer para ser analisado e considerado também é que é descontado 6% do salário do trabalhador para Vale Transporte, ok? Então vai constar no contra-cheque dele uma dedução de 6% referente ao Vale Transporte, que seria no valor de R$ 79,20. Esse valor ele será descontado do salário do trabalhador, ok? É preciso sempre verificar se o valor que está sendo descontado do salário do empregado referente a 6% é superior ao pagamento dos Vale Transporte, pois se esse resultado for superior, não é permitido fazer esse desconto, tá bom? O empregado nunca pode sair prejudicado
com nenhum desses descontos, ok? Então, se o valor do desconto de 6% for superior ao valor que é pago em salário por mês, desconsiderar o vale transporte e não fazer esse pagamento, tá bom? E justificar para o trabalhador por que não será pago, ok? Esses custos que eu estou passando aqui são custos de um empregado que trabalha em uma empresa com atividade de risco baixo e que muitas vezes representam o custo menor que aquela empresa vai ter. Existem as particularidades que precisam ser consideradas, ok? E para você que ficou até o final desse vídeo, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, que é uma planilha que eu estou presenteando você para levantar o custo do seu colaborador na sua empresa, você identificar quanto que você está pagando mensal para ele por mês, quanto que você tem que guardar para suprir lá a necessidade de 13º e férias quando chegar esse momento aí, tá bom? Mas antes de baixar a planilha que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, segue nosso canal aqui, ajude esse canal a crescer, compartilhe, envie esse vídeo para quem tem empresa, para ele identificar o custo do empregado dele. É um cálculo bem simples e eu ainda estou deixando aqui a planilha para você analisar aí como é fácil, ok? Compartilha, envia para seus amigos, envia para quem tem empresa. Se você estiver precisando de ajuda, deixa o comentário aqui que a gente vai fazer questão de te responder, tá bom?